Você já leu a Bíblia e se deparou com menções a outros deuses? Afinal, quem eram esses deuses citados no Antigo Testamento? Eles eram entidades reais, apenas mitos, ou representavam algo mais profundo? Neste estudo completo e aprofundado, vamos mergulhar nas Escrituras, explorar textos apócrifos e analisar o contexto histórico para tentar entender essa questão fascinante. Prepare-se para uma verdadeira jornada que atravessa a Bíblia, o mundo antigo e o mundo espiritual. Logo nos 10 mandamentos, vemos a advertência de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23, a questão que surge é: por que Deus mencionaria outros deuses se eles não existissem? Seria apenas uma forma de alertar contra ídolos criados pelo homem ou haveria algo mais complexo por trás dessa ordem? Para responder a isso, precisamos entender o contexto cultural e religioso do Antigo Oriente Médio, onde Israel estava inserido. Os povos ao redor de Israel, como os cananeus, egípcios, filisteus e babilônios, tinham panteões repletos de divindades. Entre os mais conhecidos estavam Baal, Astarote, Moloque, Dagon, entre outros. Essas divindades eram adoradas com práticas que incluíam sacrifícios humanos, prostituição cultural e rituais que eram considerados abomináveis pelo Deus de Israel. A Bíblia frequentemente narra como essas práticas se tornaram uma tentação para os israelitas, que, muitas vezes, se desviavam para a idolatria. Mas esses deuses eram apenas invenções humanas, símbolos da natureza ou forças espirituais reais que atuavam no mundo. A resposta pode estar tanto na Bíblia quanto nos textos apócrifos e na arqueologia. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Elohim é usada de maneira interessante. Embora frequentemente se refira ao Deus de Israel, o termo também é usado para descrever outros seres espirituais. Por exemplo, no Salmo 82:1, lemos: Deus está na congregação divina, no meio dos deuses julga. Aqui, deuses refere-se a seres espirituais subordinados a Deus. Isso sugere que o conceito de outros deuses não era apenas uma invenção humana, mas talvez uma referência a entidades espirituais reais, ainda que subordinadas ou rebeldes ao Deus verdadeiro. Os estudiosos apontam que muitos desses outros deuses podem ser associados a anjos caídos ou demônios. Essa ideia encontra respaldo em textos apócrifos como o livro de Enoque, que descreve os vigilantes, anjos que desobedeceram a Deus, desceram à terra, tomaram mulheres humanas e geraram os nefilins, figuras híbridas mencionadas em Gênesis 6:1-4. Esses anjos caídos teriam influenciado a humanidade, sendo adorados como deuses por muitas culturas antigas. Os deuses pagãos e suas práticas. A Bíblia menciona vários deuses específicos que eram adorados pelos povos vizinhos. Entre os mais destacados estão Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, amplamente adorado pelos cananeus. Ele era visto como um provedor de chuvas e colheitas, mas sua adoração frequentemente envolvia práticas imorais. Astarote, uma deusa ligada à fertilidade, sexualidade e guerra, muitas vezes associada a rituais de prostituição sagrada. Moloque, adorado pelos amonitas, Moloque era conhecido pelos sacrifícios infantis, prática severamente condenada por Deus. Levítico 18:21. Dagon, um deus dos filisteus, associado à agricultura e à fertilidade. Esses deuses eram representados por estátuas e altares, mas o que há por trás dessas figuras? Será que eles simbolizavam apenas fenômenos naturais ou eram manifestações de algo espiritual? Os livros apócrifos, embora não estejam incluídos no cânon bíblico, oferecem insights valiosos sobre o pensamento antigo. O livro dos Jubileus, por exemplo, descreve como demônios e espíritos malignos começaram a atuar no mundo após o dilúvio. Esses textos reforçam a ideia de que os outros deuses podem ter sido representações de seres espirituais rebeldes que buscavam desviar a adoração do Deus verdadeiro. No livro de Enoque, aprendemos sobre a hierarquia espiritual e como alguns anjos caídos foram adorados como deuses. Isso ajuda a contextualizar as lutas espirituais descritas no Antigo Testamento, onde os profetas constantemente confrontavam a idolatria e alertavam sobre as consequências de adorar esses deuses. Embora o Novo Testamento foque em Jesus Cristo, ele também aborda o tema dos poderes espirituais.
O apóstolo Paulo afirma em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso sugere que a batalha espiritual contra os outros deuses continua, mas agora sob a ótica da vitória de Cristo. Paulo também faz referência à idolatria como um disfarce para a adoração de demônios em 1 Coríntios 10:20. As coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. A arqueologia fornece evidências de que a idolatria mencionada na Bíblia era uma realidade. Descobertas como os templos de Baal em Ugarit, estátuas de Astarote e inscrições que mencionam Moloque confirmam que esses deuses eram adorados em larga escala. Esses achados também mostram como os israelitas estavam constantemente cercados por essas práticas e como a luta contra a idolatria foi um dos principais temas da história bíblica. Após essa análise, podemos concluir que os outros deuses mencionados no Antigo Testamento não eram meramente invenções humanas. Eles representavam uma combinação de forças espirituais reais como anjos caídos e demônios, fenômenos naturais personificados e construções culturais. A Bíblia nos ensina que o Deus de Israel é o único Criador, mas reconhece que há uma luta espiritual contínua contra entidades que buscam usurpar sua glória. Ao entender o contexto histórico e espiritual dessas menções, podemos aprofundar nossa fé e perceber como a mensagem bíblica permanece relevante até hoje. Se você gostou desse estudo, deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre quem eram os outros deuses mencionados na Bíblia. Então foi isso, pessoal. Deixe a curtida no vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!